Olá, senhoras, olá, senhores. Salve a todos com a paz de Cristo. Muito obrigado. Você sempre está aqui curtindo e também compartilhando. Olha, o que acaba de acontecer, hein? É a polícia na cola do Zema, hein? Governador aí de Minas Gerais, né? E cotado também para a presidência da República, né? Ali está cotado ali o Zema. Quem mais? Michele, Nicolas, também temos ali o Tarcísio, né? Tem pessoas que querem o Zema, né? Também. Minas Gerais é muito grande, cidade linda. Então, pessoal, o Zema fez uma declaração aí em uma rádio em janeiro e agora as consequências chegaram, hein? Vamos ver o que está acontecendo? O governador Zema vai ser ouvido pela polícia. É isso mesmo. Olha só, eu postei aqui no meu Instagram. Se você quiser ver todas as informações do dia a dia, minuto em minuto, tá aqui, ó. Veja bem, a Polícia Federal, comandada, né, por Dino, né, adiou o depoimento do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, por afirmar que o governador, ele afirmou que o governo Lula teria feito, pessoal, vista grossa. Isso mesmo, entre aspas aí, ó, vista grossa. Mas preste atenção no que o Zema falou para essa rádio. O Zema, ele falou exatamente o contrário do que você fala todo dia. Veja bem o que o Zema falou para essa rádio e vê se você concorda. Ó, olha o que ele afirmou. Então ele fala que o Lula fez vista grossa e facilitou os atos do dia 8 de janeiro. A oitiva agora será realizada no dia 19. Então, ele será ouvido pela Polícia Federal no dia 19 de abril, dia do índio, né? Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha aí para soltar o sererê. Então, no mesmo dia do índio, será o Zema colhido o seu depoimento da Polícia Federal. Olha só, no dia 19 de abril, né? Tá bom. Por meio de videoconferência. A declaração de Zema foi dada em uma entrevista à Rádio Gaúcha no dia 16 de janeiro. Olha, 8 dias depois dos ataques, né? Na ocasião, ele fez acusações ao governo petista e afirmou que a gestão de Lula facilitou a invasão dos extremistas bolsonaristas. Preste atenção nessa fala. Eu vou ler até o ponto, depois eu vou voltar. Veja bem, ele afirmou que, veja bem, para a Rádio Gaúcha, que a gestão Lula facilitou a entrada no prédio pelos extremistas bolsonaristas, que resultou na depredação dos prédios do Congresso Supremo e Palácio do Planalto. Eu vou dar uma pausa aqui, que tem mais aqui que ele falou, mas veja bem, o Zema, em nenhum momento aqui, ele fala que tem pessoas infiltradas. Não. Ele não fala aquilo que o Marcos Duval falou, que tem documento, que prova que teve pessoas que foram até treinadas. Não. Ele fala o seguinte, que Lula sabia, fez vista grossa para os bolsonaristas invadir. É isso que o governador falou. Vamos seguir? Vamos lá. Vamos lá. Zema, que é apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, disse que houve erro da extrema-direita. Veja, Zema fala que quem invadiu o prédio não foi petista infiltrado, foi extrema-direita, mas responsabilizou o PT pela destruição dos edifícios. Me parece que houve, fala dele essa aqui, fala dele, eu abro aspas. Me parece que houve um erro da direita radical. Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Ora, Zema. O Zema falou, então, que existe uma radicalização de bolsonaristas da extrema-direita, que foi esses que quebraram o prédio. É ele que afirmou aqui, não é eu não que estou falando, é ele.
Então vamos lá. Né? Houve um erro também, talvez, ele fala, até proposital do governo federal que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima, fecho aspas, disse o governador durante a entrevista. Ó, o depoimento dele foi determinado aqui por meio de uma ação movida pelo deputado federal Zema Disseu, do PT, e o líder da legenda da Câmara aqui, e Reginaldo Lopes, também do PT, de Minas Gerais. À época da declaração, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, PT gaúcho, né, também criticou a fala e disse que Zema lança a mão de uma, abro aspas, teoria da conspiração, fecho aspas. Olha o que o ministro fala aqui, Paulo Pimenta, ó, eu abro aspas, não contribui o governador de um estado importante como Minas Gerais fazer insinuações sem base, tentando culpar a vítima, com teoria da conspiração que levou muitos golpistas a ventilar fake news sobre, entre aspas, infiltrados e coisas desse tipo. Queremos diálogo sério pela reconstrução do Brasil, afirmou aqui Paulo Pimenta. Pessoal, então o Zema, ele foi aí o único político, até agora, a meu ver, o único, a dizer que quem invadiu o prédio foi bolsonaristas que são minoria extremistas. Foi isso que ele falou. E o erro do Lula, ele fala o seguinte, que o Lula sabia, porém, o erro do Lula foi o quê? Não reforçar a segurança do prédio, né? Já Marcos Duval, que é senador, ele não diz isso. Marcos Duval está aí nas redes sociais, ele fala que houve até treinamento das pessoas ali, da esquerda, para invadir os prédios e depredar. Inclusive ônibus locados só para levar pessoas infiltradas, né? Ali para poder quebrar. Diferentemente do que o Zema disse. Eu queria te perguntar neste exato momento, se você acha que tem mais veracidade na fala do Marcos Duval, que fala que houve até treinamento, ou Zema, que fala que existe uma minoria bolsonarista radical que quebrou tudo. E a culpa do Lula fazer vista grossa. As acusações do Zema, né? Aquilo que eu falo para vocês, né, pessoal? Sempre eu falo e nunca vou deixar de falar. Tanto o Zema quanto o Marcos Duval fala que existe documento em cofre, né, e etc e tal, que vai apresentar e tal. Beleza, a Polícia Federal vai ouvir o Zema. Então, deveria ouvir também o Marcos Duval. Concorda comigo? Ué, por que não? O Marcos Duval foi até além. O Zema, ele não fala que foi o pessoal do PT, ele fala que foi direita. O Marcos Duval, não. Ele acusa diretamente o PT. Então, ele deveria também, neste caso, eu estou fazendo uma analogia aqui, e por que não houve o Marcos Duval? Porque ele falou que tem um documento que prova? De repente, chama ele para poder, para uma oitiva, e ele chega lá e mostra o documento? Pode ser que isso aconteça, e o Zema não tem acesso a esse documento, por ser ali governador, senadores ali têm acesso a mais informações? Eu não sei, só sei que são acusações. Agora o Zema, ele começa um processo contra ele, né? Ele vai ser ouvido, isso começa um processo, né? Ele pode, sim, ser responsabilizado de duas maneiras, civil e criminal, né? São duas vias diferentes, o processo vai correndo. Aí você fala assim, mas o cara tem foro e tal, não sei o que, vai. O foro uma hora acaba, né, pessoal? Então a gente tem, né, Zema, uma hora acaba, aconteceu com o Daniel Silveira, né? O foro dele acabou meia-noite. De manhã, a Polícia Federal estava na porta dele. Então, essas declarações do Zema,
A gente vai ver aí o que vai dar no dia 19. Vão colher o depoimento dele, e eu estou louco para mim ver o depoimento do Zema para ver se ele vai manter ou se ele vai falar que, eu falei aquilo, mas eu não posso provar nada, né? Ou se ele vai manter. Você acha que ele vai manter essa fala ou você acha que ele vai mudar? Porque ele falou isso para uma rádio. Agora, ele pode mudar para a polícia? Pode, ele pode mudar a versão. E para o juiz, ele pode mudar de novo. Você sabia que o que você falou para a polícia, se você quiser mudar a hora que chega a hora de uma audiência, você pode mudar. O que vai valer é o que você fala para o juiz. Mas o Zema vai estar muito bem orientado, né, por bons advogados, e os advogados vão orientá-lo para o melhor caminho. E eu acredito que o Zema, ele não vai prolongar isso. Ele vai, né? Ele vai ali falar, mas de uma maneira bem suave, para poder também não se complicar, né? Porque se esse documento do Marcos Duval, né, ele tivesse a público, para nós era diferente. Eu falo, aí sim, não, ou aqui, ó, o Lula sabia e etc e tal, é diferente. Você tem um documento provando, até, pessoal, que esse documento, segundo o Marcos Duval, que tem, não aparecer, né? E aí vai uma pessoa importante como o Zema falar, ele está sujeito, sim, a responder, sim, por algum tipo de processo. Por quê? Porque se ele for intimado, se ele for processado, o juiz vai falar assim, senhor Zema, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência as provas que o senhor disse, o senhor disse isso em tal rádio, eu gostaria que o senhor apresentasse aqui as provas. O senhor prova o que o senhor falou? E aí, não, mas eu ouvi, não, eu quero saber de prova. O senhor tem prova? Aí, se esse documento aparecer, ele fala, opa, tá aqui a prova. E se esse documento não aparecer? Deu para você entender? Né? O Marcos Duval fala que está no cofre. Então, a CPMI começa no dia 18, será lido meio-dia. No dia 19, tem aí o depoimento do Zema, e no decorrer da CPMI vai aparecer muitos documentos, né? Muita coisa. E no decorrer do processo do Zema, que é um processo, vai começar o processo, é isso mesmo, começa o processo. Aí, né? O PT está entrando com o processo contra o Zema. Essa que é a verdade. Ele vai ser ouvido, isso vai chegar até o juiz. Não vai ter jeito, não. Agora, se chegar até lá, nesse meio tempo, for descoberto esse documento, ele vai falar assim, olha, eu falei e eu estava com razão, né? Se esse documento não aparece, infelizmente, ele pode ser condenado a pagar ali algum tipo de indenização e etc e tal, né? O Nicolas mesmo, pessoal, o Nicolas foi condenado a pagar 30 mil reais o Lula, né? Você sabe, ele mesmo postou nas redes sociais, ele posta direto, 30 mil reais, né? Por quê? É porque, pessoal, chega na frente do juiz, o juiz ele quer saber de provas, né? Ó, você falou, prova, né? Prova com documentos. Juiz, pessoal, ele trabalha de outra forma. A sociedade, pessoal, ela vê coisas ali na internet e tal, no grupo, e aquilo para ela é verdade. Eu estou falando agora juridicamente, tá, pessoal? Para você, até para você não se lascar, vamos dizer assim. Então, vê, a pessoa vê a coisa na internet e fala, opa, aquilo é verdade, e aquilo é verdade. Beleza. Aí ela fala para as outras que aquilo é verdade. Mas veja, se você for processado, intimado, e você chegar na frente do juiz, preste atenção, pessoal. Pessoal, isso são informações que ninguém te fala. Ninguém te fala. Eu falo porque eu me preocupo com vocês. E aí você chega na frente do juiz e você fala bem assim, olha, excelência, olha aqui os prints, ó. Eu vi no grupo. Ó, o grupo que eu tô lá do meu trabalho postou, ó, aqui, ó. O juiz, pessoal, aceita isso como prova? Me responde. Aceita ou não? Não.
Ele não aceita isso como prova. Isso estão falando. Isso não é prova, tá bom? Prova é documento. Lembra quando eu estava aqui ao vivo e falaram que tinha falecido uma mulher lá no campo, lá no, que eu ia falar, na academia, aonde foi levado para lá os presos, né, do QG ali e outros, lembra? E aí pediram para falar para mim, fala doutor, fala que morreu uma mulher, fala, fala, fala. Eu falei assim, opa, calma, calma. E aí, não, que você é petista, papapá, papapá. Eu falei assim, me apresenta a certidão de óbito, que eu vou postar a certidão de óbito aqui e vou descer o cacete. Lembra que eu falei? Certidão de óbito. Aí sim, morreu uma mulher, a certidão de óbito está aqui, eu estou provando. Aí o que, que aconteceu naquela academia? Uma mulher que não morreu, pegaram uma foto de uma mulher que já tinha morrido 3 meses antes. É isso mesmo. Colocaram na foto e falaram: mulher morre aqui na academia. A família teve que vir a público, de luto ainda, que a avó tinha morrido há 3 meses, e colocaram tudo nas costas da mulher. Aí já tinha gente chamando aquela mulher de invasora, de quebrar prédio. Ah lá, ela quebrou o prédio, tem que morrer mesmo. As pessoas falando, olá, morreu no campo. Foi ver, a mulher tinha morrido há 3 meses. E a neta dela chorando veio a público falar, pelo amor de Deus, essa foto que estão compartilhando é da minha avó. Tem 3 meses que ela morreu, minha avó não invadiu nada, não. Ela nem sabe disso. Então, o que eu quero dizer é, e as pessoas queriam que eu falasse, eu falei bem assim, sem prova eu não falo nada. E aí, ao vivo, aqui, neste canal, tá aí a live com o senador Marcos Duval, que eu fiz com ele. Eu perguntei que o Marcos Duval foi lá na academia. Ele foi lá, gravou lá. Eu falei assim, senador, o senhor esteve lá, o senhor é de direita, o senhor esteve lá dentro. Morreu alguém lá? Ele falou, não morreu ninguém. E aí, se eu falo, se eu pego pilha dos outros, eu teria sido processado com razão, com razão. Então, pessoal, por mais que você ache que, eu não sei o quê, sempre com verdade. Porque eu posso estar levando uma fake news e na hora que a fake news chegar na sua família, na sua filha, aí você vai falar, não, a minha família não mexe não, mas do outro eu compartilho. Do outro pode sentar o pau, mas a minha família não mexe não que eu processo. Não é assim? Então, pessoal, sempre trabalhando com verdade e responsabilidade. Eu não quero like mentiroso, eu quero like verdadeiro. Então, voltando ao caso concreto, o Zema, né? Existe a desconfiança que o Lula sabia? Sim. Existe a desconfiança que existiu gente infiltrada? Sim. Agora, quando chega na frente do juiz, pessoal, não tem esse negócio que viu na internet, pessoal. Eu vi na internet. Eu vi não sei onde. Não, minha senhora, eu quero coisa concreta. Eu quero documento. O juiz trabalha, pessoal, com provas. Prova. Eu sempre te dou um exemplo. Chega alguém aqui no escritório agora e fala assim, doutor, a dona Maria está me devendo 20 mil reais. Eu falo bem assim, a senhora tem um cheque? Não. A senhora tem uma nota promissória? Não. A senhora tem o quê? Não, eu emprestei e agora eu quero receber. Tem testemunha também? Não. Eu falei, não, eu não posso entrar com uma ação. Como é que eu vou entrar com uma ação dessa? Excelência, a dona Maria deve à dona Joana 20 mil reais. Eu tenho que apresentar, eu tenho que pegar a nota promissória e colocar lá, pessoal, no processo. Eu tenho que colocar o cheque, eu tenho que provar para o juiz. Como que o juiz vai condenar alguém a pagar se não tem prova, pessoal? Ele pode ser condenado também, o juiz, depois. E aí a dona Maria fala assim, não, era tudo mentira. O juiz condenou eu sem cheque, sem nota promissória, sem nada. E agora eu vou entrar com processo contra o juiz. Pode? Claro que pode. Claro que pode. O juiz fala assim, não, eu tenho que ter provas. Você tem que me mostrar alguma coisa. Se eu não posso condenar alguém sem provas. Mesmo que a pessoa esteja errada. Pergunto a você. Olha só o que eu vou te dizer agora. Vamos aqui dizer que, vamos imaginar. O Lula sabia.
Vamos aqui imaginar que a equipe do Lula, isso é um exemplo, estou falando, treinou pessoas lá. E aí você vai e coloca na internet. O Lula treinou pessoas, ele permitiu, deixou o prédio aberto, beleza. O Lula te processa e você não tem prova. Mesmo o Lula errado, você vai pagar ele indenização, porque você não pode provar. Aconteceu com o Nicolas, exatamente isso. O Nicolas pagou 30 mil reais. Hein? Aconteceu também, sabe com quem? O Roberto Jefferson. E o vídeo tá lá no meu Instagram, o Moraes dando gargalhada. Você quer ver o vídeo do Moraes dando gargalhada? Tá aqui, ó, no meu Instagram. O vídeo do Moraes falando assim: teve um camarada aí, é assim que ele fala, que ele está recolhido. Ele falou assim: o Xandão era advogado do PCC. Eu processei ele. Ele falou: eu já ganhei 12 ações. Ele fala, tá aqui, ó, no Instagram, vai lá. Ele cai na gargalhada. Ele fala assim: o bom disso tudo é que as pessoas continuam falando e eu continuo ganhando dinheiro. É. Todo mundo fala isso do Alexandre, não fala? Mas o Roberto Jefferson foi processado. 200 mil reais ele deve ao Alexandre. E está descontando o salário dele todo mês. Pergunto, o Roberto Jefferson provou? E eu não estou aqui defendendo, não, o ministro, não. Não. Eu estou te dando aqui, pessoal, uma verdadeira aula. Aula de vivência nos dias de hoje. Exemplo, o Roberto Jefferson fala, ó, o Xandão é advogado do PCC. Beleza. Aí, o Roberto Jefferson, ele foi intimado desse processo. Foi. O advogado Roberto Jefferson falasse bem assim, foi mesmo e eu provo, tá aqui o documento. Tá aqui. Mas pelo que eu vi, não fez isso. Por que? Não sei. Porque se tivesse feito, ele não era condenado. Ele falou, não, eu falei a verdade, você era e tá aqui o documento. Deu para entender, pessoal? Então, muito cuidado, pessoal, com informações falsas por aí, né? E você acaba pagando, ó, do seu bolsinho. Então, eu estou te orientando muito, muito bem nisso, né? Muito bem. Outra situação que aconteceu lá com o Flávio Dino e o deputado André, né? André Fernandes. Ô, Flávio Dino, o senhor tem mais de 200 processos, eu olhei no Jus Brasil, né? Então, pessoal, você viu a resposta do Flávio Dino a ele, né? Então, pessoal, nós temos que saber o que a gente pergunta, saber o que a gente fala na internet. A internet, a lei está chegando aí e muita gente, pessoal, vai pagar muita indenização, pessoal, muita. E aí, pessoal, às vezes você fala, ah, não dá nada, e às vezes você está pagando um carro, pessoal. Isso acontece direto lá, com 60 meses. Quando você vai ver no documento do seu carro, está lá, impedimento. Você fala, meu Deus, o que é isso? Ah, é? É aquele processo. E aí, pessoal, você vai, o oficial de justiça vai lá, te toma seu carro, te leva para casa. A sua conta bancária é bloqueada, né? É muito simples bloquear, é só pedir. Tá devendo? Bloqueia tudo. Ah, minha vida se transformou no inferno. Olha só, orientação eu dou a você. Orientação eu te dou de graça. Cai quem quer. A internet tá uma loucura e processos estão aí. O tempo inteiro processo, processo, processo. Então, o Zema, por exemplo, agora começa neste processo. A polícia vai ouvir, é assim, a polícia colhe ali, isso vira um processo e ele será julgado por isso. O que vai acontecer com ele? Não sei. Ele pode ser incluído no inquérito das fake news? Pode, pode. Mesmo o Lula tendo errado, vai ter que provar, deu para entender? O Dino mandou incluir o Dallagnol no inquérito das fake news, incluiu ele, né? Então, pessoal, o poder, você tem que entender que o poder está do lado de lá, não do lado de cá, né? Do lado de lá. O poder está lá. Acontece com o André Janones o tempo inteiro. O André Janones, pessoal, ele passeia na rede social. Você já viu? Eu mostrei ontem, ele passeia. O André Janones, ele fala aquilo que ele quer na rede social e não acontece nada. Por quê? O poder está do lado dele.
O poder está do lado dele, ele está do lado do governo. Agora, se o poder tivesse do lado de cá, ele seria condenado rápido. Né? Por que que o Nicolas paga a indenização? Por que que tira a rede social do Nicolas o tempo inteiro e tal? Porque ele está na direita. O poder não está do lado dele. Né? O poder que ele tem é um poder de deputado, muito remoto, muito pequeno, que até... O que o deputado, o poder que o deputado tem? Né? O poder da fala ali, nem isso ele está conseguindo, porque ele foi falar 2 minutos, interromperam ele, esculhambaram com ele lá, nem isso ele está tendo. Então, eu estou falando do poder jurídico, o poder que o presidente tem, o poder de movimentar, o poder de empregar, o poder de colocar pessoas em cargos estratégicos. A maioria no STF, vai jogar mais 2 agora, indicar, melhor dizendo. Então, pessoal, é isso, o poder está para lá. Então, o André Janones, ele está, eu chamei de chupeta e vou continuar chamando, ele falou. Vou continuar chamando. Ele falou isso lá na CCJ da Câmara, que pode julgar ele e caçar ele. Ele chegou lá e falou, eu vou continuar chamando. Aí, depois disso tudo, o que ele fez ainda? Ele culpou o Bolsonaro pela fatalidade que aconteceu em Santa Catarina, mais precisamente em Blumenau. Deu para entender? Então ele está passeando, tranquilo, para lá e para cá, né? Só que uma hora o poder vira. E aí, né, essa fala dele com o Bolsonaro pode ser que dê alguma coisa aí. Vamos aguardar, tá bom? Pessoal, quero pedir desculpas a você. Tem gente que muitas vezes acha que eu tenho lado, não sei o quê, porque eu falo a verdade. Mas se você assistir essa live, prestar muita atenção, você vai ver que eu estou preocupado com você, com o seu bolso, com a sua integridade, com a sua conta, com o seu carrinho, com a sua casa, porque são tempos sombrios. Curta, compartilha. Quer ver o vídeo de Moraes? Tá aqui, ó, no meu Instagram. Ele cai na gargalhada, ele fala assim, eu já ganhei 12 e vou ganhar mais. Tá aí, pode ir lá. Um abraço.